Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Passando aqui mais uma vez para dar as boas-vindas a você que está chegando agora com a gente e você que ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza se inscreva. Além de se inscrever, eu gostaria que você também fizesse um favorzinho. Qual é o favorzinho? Ativa o sininho aí do ladinho aí, para que você também possa ter acesso aos nossos outros conteúdos. Nós temos uma grade abençoadíssima quando se fala de programa cristão, com os temas mais variados, programas para todas as faixas etárias. Então, eu gostaria muito que você se inscrevesse e compartilhasse o link para que outras pessoas também se inscrevam, para que o nosso canal, porque quanto mais pessoas se inscreverem, mais visibilidade tem o nosso canal. Tendo mais visibilidade, mais pessoas irão acessar o nosso conteúdo, mais vidas serão transformadas e você estará, obviamente, contribuindo com o trabalho missionário. Aqui a nossa intenção é missão, salvar vidas mediante a pregação do Evangelho. E você sabe, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Eu sou o pastor Antônio Lima, sou professor de teologia e quero aqui externar a minha alegria e a minha satisfação de poder contar com você aí. Além de você ser um internauta, eu sei que você curte, eu sei que você compartilha, aquele dedinho que tem assim, pessoal, aquilo vale a pena demais. Você só dá um cliquezinho ali, já está abençoado. Eu sei que você compartilha, eu sei que você sugere para as pessoas e eu quero pedir, faz um favor, compartilhe nos grupos de WhatsApp, manda lá para o pessoal assistir. São apenas 30 minutos de aula. E eu tenho certeza que esse povo vai gostar. Nós estamos estudando tudo de Mateus. Nós não estamos estudando sobre o Evangelho. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. E desta vez, nós estudaremos apenas os versículos 23, 24 e 25, apenas 3 versículos do capítulo 4 de Mateus. E, claro, esses 3 versículos aqui, eles têm uma mensagem maravilhosa e pena que o tempo é apenas 30 minutos, mas nós poderíamos passar aqui até, quem sabe, aqui 3 horas, 1 hora para cada versículo, porque são informações preciosíssimas para o bem-estar da nossa alma. Lembrando que todas as vezes que nós lemos a palavra, nós ouvimos Deus falar conosco. E quanto mais Deus fala conosco, mais crentes nós nos tornamos. E quanto mais crentes nós nos tornamos, mais próximos da graça nós estamos, mais próximo do trono da graça nós nos colocamos. Então, vamos lá, sem mais delongas, pegue a sua Bíblia, não dá para a gente ficar estudando só eu com a minha Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aqui, inclusive hoje eu trouxe a minha Bíblia, Bíblia do Pregador, pessoal. É só a Bíblia que é do Pregador, tá bom? Tá aqui uma Bíblia abençoadíssima que tem vários temas. Inclusive você pode encontrá-la aí na nossa livraria Café com Missões. É só chegar lá, procurar o Simon, procurar a Tainara, procurar a Ana, qualquer pessoa que trabalha ali. Olha, quero uma Bíblia do Pregador. O pastor Antônio mostrou lá no nosso programa Rota Bíblica e eu quero participar, eu quero comprar uma Bíblia dessa. Você vai encontrar, tem estudos preparados, tem mensagens aqui já, o esquemazinho que você vai fazer, estudar e pedir, porque quem dá a graça é o Espírito Santo. Bem, nós vamos lá e eu estou usando aqui 4 traduções, pessoal. Desculpa, 4 versões. Eu estou usando a Revista Almeida e Corrigida, eu estou usando a Bíblia Viva, eu estou usando a Nova Almeida Atualizada e estou usando também a Nova Tradução na linguagem de hoje. Vamos para o versículo 23 do capítulo 4 de Mateus. Diz assim: Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. Aqui eu li essa versão na Nova Tradução da linguagem de hoje. Agora vamos para a Nova Almeida Atualizada, que diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Na Revista e Corrigida diz assim, o versículo 23, deixa eu só procurar aqui, Mateus, deixa eu só procurar aqui que eu estava numa outra passagem, vamos lá, Mateus capítulo 4, versículo 23, diz assim, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E aí, finalizando, a Bíblia Viva, diz o versículo 23, Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas dos judeus e pregando por toda parte as boas novas acerca do reino de Deus, ia curando toda espécie de mal e doença entre o povo. Aqui, o que eu li na Bíblia Viva e li também na revista Almeida, Almeida Revista e Corrigida, observa que a Bíblia diz que Jesus percorria por toda a Galileia. A província da Galileia não é uma província muito grande. Essa província ela tem mais ou menos 80 quilômetros de extensão, de comprimento, por mais ou menos 40 quilômetros de largura. É uma extensão pequena, mas essa região, nessa época aqui, tinha aproximadamente 200 vilas. Era povoada, pilhada de gente. E essas vilas, as que tinham menos pessoas, segundo Flávio Joséfo, tinha aproximadamente 15 mil pessoas. Então, era uma população enorme nessa província e Jesus andava, a Bíblia fala que Jesus percorria por toda a Galileia. Imagina Jesus alcançando aqui mais de 200 comunidades, mais de 200 vilas pregando. E a Bíblia diz que ele ensinava na sinagoga dos judeus. É interessante porque a igreja do primeiro século, ela se reunia nas casas dos irmãos. Você encontra isso no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, por exemplo, enquanto Pedro estava preso, a Bíblia diz que os irmãos estavam na casa da irmã Maria em constante oração. Eles estavam lá, por isso que aquela menina Rhodes, quando ela correu lá, ouviu a voz de Pedro, ela abriu a porta, viu que era Pedro, fechou a porta de novo, correu lá e contou para os irmãos, e os irmãos disseram, isso aí deve ser o fantasma de Pedro, né? E Pedro continuou batendo na porta e eles entenderam que era Pedro que ali estava. Você observa a palavra cenáculo, às vezes a gente confunde, cenáculo era no templo, né? O cenáculo, na verdade, era na casa de pessoas, era uma parte que ficava em cima, a parte superior das casas dos moradores de Jerusalém. Jesus, ele ia nas sinagogas. Agora, Mateus deixa bem claro que não era a igreja, era as sinagogas dos judeus. A Revista e Corrigida, ele usa aqui o pronome possessivo na terceira pessoa. Coloca aqui, olha, nas suas sinagogas. Ou seja, não era, no local de culto, até porque ainda não existia esse grupo chamado igreja. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, Jesus, olhando para os seus discípulos, e claro, mais especificamente para Mateus, ele diz, olha, eu edificarei a minha igreja. Observa que o verbo edificar, ele está no futuro. O pretérito perfeito, ele está está no futuro, ele coloca bem claro, está no futuro, coloca bem claro assim, eu edificarei. Não está no pretérito perfeito, eu edifiquei, e nem no pretérito imperfeito eu edificava. Não. Ele está no futuro, ele colocou bem claro, ele colocou lá, edificarei a minha igreja. Então, nesse tempo, aonde Jesus pregava? Jesus pregava, a Bíblia diz que ele ensinava nas sinagogas. Tem diferença, pastor? Tem. A palavra ensinar aqui é didaské.
Ou traz para o lado da didática, era ensinar, mas já diz que ele pregava o evangelho, pregando o evangelho. Estou lendo aqui na Revista e Corrigida, pessoal. Pregando o evangelho, observa que todos os verbos desse versículo, todos os verbos estão no gerúndio. Para você que gosta de pregar, eu dou uma dica. Sempre que você pegar um texto para pregar, sublinha lá, destaca, faz um destaque para os verbos. Perceba em que tempo o verbo está, em que modo o verbo está. Nesse caso aqui, o verbo ensinar está no gerúndio, ensinando. O verbo pregar está no gerúndio, pregando. O verbo curar também está no gerúndio, curando. Então, ensinando, pregando, curando, são gerúndios que nos revelam o movimento, uma atividade contínua. Nessa situação, mostra um pregador ativo, mostra um pregador que sabia aonde o seu ministério precisava fazer a diferença. O povo precisava de ensino, então ele ensinava. O povo precisava ouvir a mensagem, então ele pregava. O povo precisava de cura, então ele curava. Imagina que esse pregador, ele não ia diante do povo levar aquilo que o povo queria. Ele levava aquilo que o povo precisava. Observa que esse pregador, ele não atrai as pessoas massageando o ego delas. Ele não diz, venham para cá que eu vou ensinar, que eu vou falar para vocês o que vocês querem ouvir. Eles venham para cá porque se vocês estão cansados, venham para mim. Se vocês estão oprimidos, venham para mim. Então observa que Jesus percorria toda a Galileia. E ele percorria como, pessoal? A pé. Ele não andava a cavalo, não andava de moto, até porque não existia, claro, né? Não andava de carro, andava a pé. E a Bíblia diz que ele ia nas sinagogas, pregava o evangelho e todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Pessoal, que top isso daqui. Infelizmente, existem muitos líderes que eles pensam que o púlpito é o lugar onde ele precisa estar isolado. Termina o culto, ele não quer falar com ninguém, ele se isola lá atrás. Quando termina, parece que ele é um ser divino, é aquele anjo que, segundo o relato de João, caía uma vez por ano, caía lá no tanque de Betesda e sacudia a água e o povo, quem caía, recebia a cura, quem não caía, não recebia nada e o anjo sumia no mundo. Esse Jesus aqui, ele curava entre o povo. Por isso que um bom líder é aquele líder que está entre o povo. É por isso que um bom líder, ele não se satisfaz estando longe da sua igreja. Ele não fica bem estando longe da sua igreja. Claro, nós aqui servimos a Deus na AD Brasil. E quem acompanha, quem congrega conosco, quem serve a Deus na nossa igreja, vai concordar comigo numa situação. Nosso pastor presidente passou por uns momentos difíceis aqui no ano de 2024, 2 infartos em menos de 80 dias, mas a grande dificuldade dele não era estar se curando do infarto. A grande dificuldade dele era estar longe da igreja. Ele já conta várias vezes aqui que tem 8 anos que ele recebe muitos convites, mas ele não atende. O lugar dele é aqui na igreja. Se você chega no culto, o culto termina, não importa o horário, se é 9, se é 9h30, se é 10, se é 10h30, termina. Quem quiser falar com ele, consegue falar com ele. É isso que o líder precisa ter, estar entre o povo. Esse Jesus aqui, a Bíblia deixa bem claro para nós no versículo 23, dizendo assim, que ele curava entre o povo. Jesus não estava alheio ao povo. Jesus não estava separado do povo. Jesus não estava escondido do povo. Jesus estava entre o povo. O melhor lugar para o líder estar é exatamente no meio do povo, entre o povo. Porque é entre o povo que ele vai saber quem está doente, que precisa de cura. É entre o povo que ele vai saber quem está precisando de libertação.
É entre o povo que ele vai perceber quem precisa de mais ensino. É entre o povo que ele vai perceber quem precisa de mais pregação. O melhor lugar para eu e você, enquanto líder, enquanto pastor, enquanto evangelista, enquanto missionário, enquanto líder de departamento, enquanto professor da escola bíblica dominical, o melhor lugar para nós estarmos é entre o povo. O versículo 24 diz assim: e a sua fama correu por toda a Síria. Aqui vamos ver que diz a Bíblia Viva no versículo 24. A notícia dos seus milagres espalhou além das fronteiras da Galileia. Nova Almeida atualizada diz assim: e a sua fama correu por toda a Síria. Nova tradução na linguagem de hoje diz: a notícia a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Pastor, que Síria é essa que o evangelista Mateus está se referindo? É exatamente a essa Síria que nós estamos acompanhando agora nos noticiários, aonde os cristãos estão sendo massacrados agora por um grupo de terroristas que ali está, um grupo de rebeldes que tomaram o poder e estão lá tentando instalar um governo muçulmano. Enquanto estava sobre o domínio, então, daquele ditador, os cristãos ainda tinham uma certa liberdade. Inclusive existe comunidade na Síria, comunidade cristã, que os crentes de lá todos falam aramaico, que era a língua usada por Jesus. Mas esses cristãos agora já estão sendo perseguidos. Inclusive, agora no mês de dezembro, alguns cristãos que tinham suas árvores de Natal, alguns cristãos que estavam ali demonstrando o seu cristianismo, eles tiveram as suas casas arrombadas, as árvores de Natal foram derrubadas e alguns já foi assassinado o líder cristão. Essa mesma Síria que a fama de Jesus chegou lá. Agora que eu acho maravilhoso que essa fama aqui não é a fama tipo do Zezé de Camargo e Luciano. Essa fama aqui não é a fama tipo assim de um jogador de futebol tipo Pelé. Pelé é um dos maiores atletas, eu acho que ele foi eleito o maior atleta do século, mas a gente já não ouve mais falar tanto dele. Um tempo desse fizeram uma série retratando sobre a vida de Ayrton Senna, um ícone nas pistas de automobilismo, mas se esqueceram dele também. Pouco tempo o povo se esquece. Você sabe, por exemplo, quem foi Oswaldo Aranha? Você sabe, por exemplo, né, quem foi Juan Mois Comenius? Você sabe, por exemplo, quem foi Frank Leubac? Você sabe, por exemplo, quem foi Corrie ten Boom? Você sabe quem foi, por exemplo, John Wesley? Esses grandes nomes, eles vieram e passaram, mas a fama de Jesus, quando chegou na Síria, 2024, tem cristão morrendo, mas não nega a fé nesse Jesus, exatamente porque a fama desse Jesus alcançou esse povo. Olha que top, olha que maravilhoso. Isso daqui sim é a fama verdadeira. Aqui o versículo 24 diz, na Revista e Corrigida, diz assim, e a sua fama correu por toda a Síria. A Bíblia Viva diz que essa notícia ela se espalhou além das fronteiras da Galileia. A Nova Almeida atualizada diz que correu por toda a Síria. A nova tradução na linguagem de hoje diz que se espalhou por toda a região da Síria. O que Jesus fazia impactava não só o local onde ele vivia. O que Jesus fazia impactava nas outras localidades. O que Jesus fazia era ouvido, era testemunhado em outros lugares. Por quê? Porque ele fazia bem feito. Quando ele ensinava com autoridade. As pessoas diziam assim, ninguém consegue ensinar com a autoridade que esse homem tem.
O Evangelho de João relata que, em certo momento, os líderes religiosos enviaram um grupo de elite para prender Jesus, e aquele grupo de soldados altamente treinados parou e esperou Jesus concluir o sermão para depois colocar as mãos sobre Jesus e levá-lo preso aos líderes religiosos. Mas ao final do sermão, o grupo de elite preparado fisicamente, psicologicamente, belicamente, estava com o queixo caído, ouvindo Jesus. Jesus terminou o sermão, foi embora. Eles voltaram para os líderes religiosos de mãos vazias, e quando eles se apresentaram diante dos líderes religiosos, eles disseram assim, onde está Jesus? Não conseguiram pegar esse Jesus? E eles então, quem sabe, aqui é conjectura minha, quem sabe com os olhos cheios de lágrimas, com a voz meio que embargada, um sentimento de alívio na alma, um semblante diferente, dizendo assim, olha, ninguém consegue ensinar como aquele homem ensina. Nunca ouvimos ninguém ensinar, pessoal, e olha que eles já tinham ouvido falar dos grandes filósofos, ali eles viviam essa questão da filosofia, eles já tinham ouvido falar de tantos, quem sabe eles ouviram os sermões, as palavras de Platão, de Sócrates, de Aristóteles e tantos outros, mas eles disseram, ninguém fala como aquele homem fala. Sabe por quê? Porque Jesus se dedicava naquilo que fazia. Quando Jesus pregava, ele pregava de uma maneira tão poderosa que as pessoas ficavam ali paradas, extasiadas. E Jesus usava palavras difíceis? Não, não. Jesus usava termos técnicos? Não, não. O que Jesus usava? Jesus usava a simplicidade do povo para ensinar o povo. Você que é ensinador, você que é pregador, deixa eu dar uma dica para você de irmão. Não pregue tentando impressionar ninguém. Não ensine tentando impressionar ninguém. Pregue pensando que esse alguém precisa entender o que você ensinou. A grande jogada do ensino não é o professor mostrar para o aluno que ele é o top das galáxias. A grande jogada do ensino é o professor mostrar para o aluno que ele é capaz de aprender e se tornar até melhor que o professor. Foi isso que Jesus fez com seus discípulos. Ele disse, olha, eu fiz grandes obras, mas vocês farão obras maiores porque eu vou para o Pai. Eu sempre digo, quando tenho oportunidade de ensinar em algum lugar, que enquanto líder, você líder, se formarmos alguém igual a nós estaremos apenas atingindo a média. Agora, se nós formarmos alguém melhor que nós, aí nós ultrapassamos a média. Aí nós alcançamos o patamar de Jesus, que ele disse, vocês farão coisas maiores das que eu faço. O versículo 24 diz que a fama de Jesus se espalhou por toda a região. E diz que o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças. Aqui na tradução da linguagem de hoje, diz assim, pessoas que sofriam de várias enfermidades e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e a Bíblia diz, e ele curava a todos. Jesus não tinha um seguidor predileto. Jesus não tinha um grupinho predileto que ele disse assim, só vou curar esses e não curo aqueles. Jesus não tinha os seguidores que ele dizia assim, esses daqui são os meus best friends. Não, não. A Bíblia deixa bem claro que ele curava a todos. O conectivo aqui mostra todos, não era uma parte, não era um grupo, não era um segmento, não era uma faixa etária. Ele curava a todos. Se alguém estava sem andar, Jesus curava. Se alguém estava endemoniado, dominado por demônios, Jesus libertava. Por quê? Porque ele veio para salvar e libertar os que se haviam perdidos. E o versículo 25 e o último versículo do capítulo 4 diz assim, grandes, estou lendo na tradução linguagem de hoje, grandes multidões o seguiam. Eram gente da Galileia, das 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam no lado leste do Rio Jordão. Estou lendo aqui na tradução da linguagem de hoje. Vamos para a Bíblia Viva. Diz assim, multidões
enormes o seguiam, gente da Galileia, da Decápolis, de Jerusalém, de toda a Judéia e até do outro lado do Jordão. Nós vamos ver também na Nova Almeida atualizada, que diz assim: e da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. E aí, finalizando com a revista corrigida, diz assim: e seguiam-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Perceba que o que ele está dizendo aqui, da além do Jordão, ele diz que viu uma grande multidão da Galileia, o povo da Galileia, da província da Galileia ali estava. De Decápolis, já ficava do outro lado, na frente de Cafarnaum, já ficava ali, na frente de Cafarnaum ficava a região da Decápolis, de Decápolis. Eu até disse em um programa passado aqui, Decápolis é Deca, vem de 10 e polis vem de cidade, é uma palavra grega aqui, que Decápolis significa 10 cidades. Eram 10 cidades independentes ali, na sua grande maioria pessoas pagãs. Esses pagãos saíam das suas casas, atravessavam o mar da Galileia, 13 quilômetros de água para ouvir a mensagem de Jesus. E era uma mensagem simples, mas uma mensagem poderosa. A Bíblia diz que de Jerusalém também veio o povo, 150 quilômetros, agora para o lado sul, o povo também vinha ouvir Jesus. E a Bíblia fala ainda da além do Jordão, esse da além do Jordão já fica para a parte norte, chegando já na parte que segue para o Lago de Merom. Ali estão várias cidades, mas vou citar apenas uma, que é a Cesareia de Filipe, que eu também disse em um programa passado, que Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, toda a região ao redor do Mar da Galileia, esse povo vinha ouvir Jesus e não tinha hora. Qualquer hora esse povo estava com Jesus. A gente vai ver isso aqui num próximo programa, quando a gente for falar lá na frente pelo capítulo 14, que fala da primeira multiplicação dos pães, a gente vai mostrar por que o horário, por que era tão tarde o horário. Jesus disse: não vamos despedir esse povo com fome. Por quê? Porque era uma situação bem complexa que não vai dar para me explicar agora, porque agora o nosso texto, ele agora é aqui o que nós estamos vendo exatamente de Mateus capítulo 4. Então, esse Jesus, com a sua pregação simples, com a sua pregação poderosa e firme, ele atraía pessoas de todos os lugares. Deixa eu falar para você uma coisa: o que atrai pessoas à igreja é exatamente a palavra desse Jesus. Não precisa muitos enfeites, não precisa criar umas coisas desnecessárias. O que você precisa fazer, se o culto é de ensino, ensine a palavra. Peça para os crentes abrirem a Bíblia. Peça para uma criança ler um versículo. Peça para um adolescente ler um versículo. Peça para um senhor ler um versículo. Peça para uma senhora ler um versículo. Dê oportunidade para os músicos da igreja para lerem um texto. Não esqueça da mocidade. A mocidade também vai participar da leitura bíblica. Peça para a igreja abrir a Bíblia. Peça para a igreja anotar o versículo. Peça para a igreja participar. O culto de ensino não é para outra coisa, pessoal, senão para ensinar. Imagina você ir para um restaurante que é lugar de comida e você vai lá para bater papo. E alguém olha e diz assim: mas por que você não está comendo? Não, porque hoje eu vim para cá só para conversar. Eu vim para cá só para entender. Eu não vim para cá, eu vim só olhar para o povo. Não existe isso, pessoal. Quem vai a um restaurante vai para se alimentar. Quem vai a uma pizzaria, pelo menos eu entendo que quem vai para uma pizzaria vai para poder se alimentar. Se você vai para um culto de ensino, você vai para poder se alimentar da palavra. Então não perca tempo, é a palavra. Se você vai para a escola bíblica dominical, o que vai ser feito lá? Vai ser ensinado a palavra. Então não perca tempo com muita coisa, não. Cante um hino ali e mande o povo para a sala de aula ou para debaixo de um pé de manga, eu não sei onde é que vai estar, mas coloca o povo, faz um movimento para que esse povo tenha as suas Bíblias nas mãos, para que esse povo tenha a revista da Escola Bíblica Dominical na mão. Pastor, mas uma revista de escola dominical é muito caro, R$15. Eu pergunto, o que você compra com R$15? Você vai comprar um pacote de café. Talvez você consiga, eu acho que comprar uma Coca-Cola também. Não dá para comprar o café e a Coca-Cola.
Vá com 15 reais num restaurante e diz assim, ó, eu quero comer aqui do bom e do melhor com 15 reais. Vá numa pizzaria e diz assim, eu quero 3 pizzas tamanho família que eu tenho 15 reais aqui que eu vou pagar. Você não consegue. E você investir 15 reais, você vai na livraria Café com Missões, você vai comprar uma lição da escola dominical por 15 reais. Essa lição vai durar 3 meses. Ali você estudando, você guarda essa lição e sempre que puder, dá um retorno a ela. Estuda um pouquinho sobre ela lá, você vai ver como que Deus é maravilhoso. Invista no ensino. Jesus era um mestre, um exímio da palavra, mestre. Jesus deixou de lado o título de doutor, deixou de lado o título de advogado, deixou de lado o título de juiz, deixou de lado o título de construtor, deixou de lado qualquer título possível, que ele podia rogar para si qualquer título, mas ele usou de modo tão grato, de modo tão satisfatório, o título de professor. E ele disse, vocês me chamam de professor e me chamam bem, porque estou ensinando. Façamos com que a nossa vida, nós líderes, você que é líder, que nós façamos da nossa vida aqui o mesmo que Jesus fez com a dele, gastou ensinando. E eu tenho certeza que quando nós ensinarmos, aprendendo com Jesus, pregando como Jesus pregava, curando como Jesus curava, pode ter certeza que a fama, não nossa, mas a fama de Jesus vai sair dos 4 cantos do estado, vai sair dos 4 cantos do Brasil e vai muito longe, porque não existe uma palavra mais viva, mais poderosa, mais eficaz do que a Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, que Deus continue te dando da sua bênção e eu quero desejar que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, você e a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe, até o próximo programa.